Você aprendeu que Deus é amor. Agora abra a Bíblia em Números 31 e veja a ordem: fazei a vingança contra os midianitas. Essa tensão corta a nossa leitura como uma lâmina. Como conciliar o rosto do Pai, cheio de ternura, com uma ordem que soa como destruição? Este é o fio que vamos puxar hoje, porque por trás do nome Midian existem mistérios que a maioria ignora e revelações que mudam a forma como entendemos conflito, sedução e preservação do pacto. O título que traz você até aqui não é sensacionalismo. Os Madianitas, mistérios e revelações da Bíblia que você ignora. Não se trata apenas de curiosidade histórica. Trata-se de aprender a identificar o inimigo que nos ataca por dentro, de perceber como o engano se manifesta em formas aparentemente inofensivas, de entender por que, em momentos, a purificação exigida por Deus é dura, quase cirúrgica. Vamos reconstruir essa história com precisão bíblica, com cuidado pastoral e com coragem teológica. Se você quer acompanhar esta série sobre episódios bíblicos que nos desconcertam e nos purificam, inscreva-se, siga para não perder os próximos episódios. Midian não surge no deserto sem genealogia. Em Gênesis 25, 1-6, encontramos os midianitas. Eles são parentes de sangue, uma ramificação da grande árvore de Abraão. Não eram estranhos anônimos do outro lado da fronteira. Eram pessoas com laços de família distante, comerciantes que conheciam rotas, rotinas e hábitos do povo de Deus. Em Gênesis 37, 28, quando José é vendido, a narrativa nos mostra que os mercadores midianitas desempenharam papel ativo nas caravanas que cruzavam o Levante. Pense nisso. Alguém que conhece a sua casa, a sua mesa, os caminhos que você percorre, esse pode ser o aliado que se transforma em perigo mais íntimo. A presença midianita na história de Israel ganha um caráter ainda mais íntimo quando consideramos Moisés. Após o incidente no Egito, Moisés foge para a terra de Midian. Em Êxodo 2, 15 e 22, vemos o jovem pastor que se torna genro de Jetro, casa com Zípora e estabelece laços que duram décadas. É em Midian que a sarça ardente acontece. Êxodo 3. É a terra onde Moisés respira e aprende. E é Jetro quem mais tarde lhe oferece conselho prático em Êxodo 18, sugerindo uma reorganização do governo que preserva Israel do colapso administrativo. Midian, portanto, é ao mesmo tempo hospitalidade, família política, escola de liderança. Quem diria que o lugar da revelação seria também, séculos depois, palco de confronto? Esse entrelaçamento de convivência e proximidade nos leva diretamente à complexidade da crise narrada nos livros de Números. Os capítulos 22 a 24 nos apresentam Balaque, rei de Moabe, desesperado com o avanço de Israel. Ele contrata Balaão, um vidente estrangeiro famoso, e no drama que o texto descreve, Balaão não consegue conjurar maldições contra Israel com palavras. Em vez disso, a estratégia muda de tática. Se não dá para amaldiçoar com orações, será possível corromper por dentro. É aí que entra o que muitos chamam de a estratégia de Balaão, um plano para provocar queda espiritual através da sedução, não apenas do ataque militar. Números 25 descreve o desfecho dessa estratégia. O texto fala de encontros nos vales, de festas e cultos a Baal Peor, rituais que misturam sexualidade e sacralidade pagã. O problema não é apenas sincretismo religioso, é adultério espiritual. Israel participa de uma festa que normaliza o abandono da aliança. Há um detalhe que corta o coração. A sedução não veio do acampamento inimigo distante. Veio por contato social, por convites à mesa, por relaxamento das barreiras que protegem o povo no tempo da peregrinação. O resultado é brutal na narrativa. Uma praga leva 24 mil vidas. Números 25. Esse número aparece como testemunha da gravidade do pecado comunitário.
não para celebrar a contagem, mas para alarmar a consciência. E então vem Finéias. Quando Simri, um israelita, traz Cosbi, uma mulher midianita, para a tenda pública, a reação de Finéias é imediata e violenta. Ele atravessa os dois e a praga cessa. Números 25, 6, 13. Aqui precisamos pausar para exprimir uma palavra pastoral. Este episódio provoca entre nós uma reação ambivalente. Para alguns, Finéias é o herói que interrompe a infecção. Para outros, a ação parece inexplicavelmente dura. A leitura responsável exige que não transformemos o texto em pretexto para justificar violência atual ou ódio contra etnias. Devemos reconhecer a dor daqueles 24.000, o horror do colapso moral, e, ao mesmo tempo, buscar entender o contexto teocrático em que tais decisões foram dadas. A Bíblia não nos convida a celebrar a morte humana. Ela nos força a encarar as consequências coletivas do pecado quando ele se institucionaliza. Mas a história não para aí. Números 31 relata uma ordem específica: atacar Midian. O texto é meticuloso, apresenta instrução divina, seleção de homens, batalha, morte dos reis midianitas, execução de Balaão e a apreensão do despojo. Há números e procedimentos. Há também regras sobre como tratar os cativos e sobre purificação depois da guerra. Números 31, 54. Essa passagem é uma das mais difíceis de se ouvir sem que nossa mente moderna a rotule de brutal. Ainda assim, é vital que lemos com as chaves hermenêuticas corretas. Estamos diante de um contexto de teocracia, de preservação do pacto. O critério de Deus, conforme a narrativa, é a saúde espiritual do corpo do povo eleito. Quando uma sedução sistemática ameaça a identidade do povo no altar da aliança, a resposta divina que a narrativa registra é drástica. Ao explicar Números 31, é imprescindível trazer também o enquadramento legal, que evita leituras anacrônicas. A partir de Deuteronômio 21, 10, 14, aprendemos que mesmo no rescaldo das guerras antigas, havia normas sobre como tratar mulheres cativas. Um período de luto, integração sob condição, proteção contra abuso imediato. Números 31 vai além. Há purificações, contagens de despojo, ofertas ao Senhor, rituais de purificação com fogo e água. 7 dias de processos que tentam reintegrar o povo à santidade requerida antes que se possam celebrar as posses de guerra. Isso não nos torna complacentes nem reduz a dureza do relato. Apenas nos ajuda a entender que no universo bíblico, guerra e pureza cultural estavam intimamente ligados. Um aspecto que costuma surpreender quem não estuda história é o papel econômico de Midian. Midian não era um grupo primitivo de pastores isolados. Era uma confederação envolvida em comércio de caravanas que cruzavam o Sinai e a Arábia. A arqueologia nos dá pistas. Especialistas apontam inscrições, como a de Deir Alla, e achados de cerâmica atribuída a povos do sul, que refletem padrões culturais semelhantes aos identificados como midianitas. Essas evidências não provam cada detalhe da narrativa, mas reforçam a plausibilidade de que Midian ocupava uma rede econômica e cultural que permitia proximidade com Israel. Proximidade que facilitou a infiltração. Voltemos ao fio que costura tudo, a sedução gradual. O padrão é sempre o mesmo: convite, relaxamento, festa, culto. Em termos práticos, um sincretismo nasce quando o povo começa a misturar práticas, quando aquilo que era execrável fica tolerável, quando se naturaliza o que antes era fronteira. Esse é o perigo que Balaão entendeu e explorou. Observe Números 31, 16, onde se diz que a causa do juízo foi pela instrução de Balaão. Não um mal verbal direto, mas um aconselhamento estratégico para corromper de dentro para fora. A lição é brutal e também pedagógica.
O inimigo que te conhece e que te convida à mesa tem mais poder para destruir do que o que ataca com lanças. Ao narrarmos esses fatos, devemos atentar para a pessoa de Balaão. Figura complexa, um profeta estrangeiro que fala com Deus, que até pronuncia bênçãos, mas que, quando frustrado, aconselha o rei a usar sedução. Ele é, nos textos proféticos posteriores, símbolo do falso mestre que, por ganho próprio, desvia o rebanho. Veja as referências em 2 Pedro 2,15 e Judas 1,11. A conexão entre Balaão e Midian torna-se uma imagem duradoura para os escritores do Novo Testamento. O perigo de doutrinas que prometem vantagem espiritual ou material em troca de compromisso moral comprometido. Há outro ponto que não podemos passar sem reflexão: o grito ético que pulsa por trás do relato. Cada menção à morte coletiva, cada ação de retirada, exige de nós uma postura de luto. Quando lemos Números 25 e vemos 24 mil mortos, devemos, antes de qualquer explicação, sentir o peso disso. A linguagem pastoral exige que não apenas expliquemos, mas que lamentemos. O texto bíblico é capaz de combinar juízo e compaixão. A tradição cristã, com todos os seus problemas, nos ensina a resistir à tentação de transformar narrativas de juízo em exaltação de violência. Ao mesmo tempo, a leitura histórica nos obriga a reconhecer a lógica textual. O povo de Israel não era uma comunidade privada de consequências. O compromisso com o pacto exigia limites. Quando o coletivo se prostitui ritual e moralmente, a narrativa aponta para medidas que preservam a continuidade da aliança. Essa é a consideração teológica que abre espaço para o que podemos chamar de cirurgia espiritual. Cortes dolorosos que visam salvar a vida do corpo. Essa metáfora de cirurgia reaparecerá quando falarmos de Gideão em Juízes, mas deixe essa suspensão chegar depois. Por enquanto, mantenha em mente o traço recorrente, a necessidade de proteger a identidade comunitária. Ao detalhar Números 31, os autores nos oferecem até números e até partes do despojo. O texto fala de oferta ao Senhor, de apresentação de tesouros e de processos de purificação. Há um gesto quase paradoxal. Aquilo que foi tomado na guerra é consagrado ao Senhor como lembrança e restituição. Os textos insistem na distinção entre despojo consagrado e despojo privado. Há procedimentos para a contaminação cultual, 7 dias de purificação, lavagem e alteração de status. Tudo isso demonstra que, mesmo no ímpeto da guerra, a lógica textual busca trazer ordem e sacralidade onde houve distorção. Enquanto analisamos essa sequência, não podemos ignorar a dimensão humana dos protagonistas. Moisés, que viveu em Midian e aprendeu com Jetro; Zípora, a esposa de Moisés; Jetro, o sacerdote que orientou o sui genro; Balaque, o rei que temeu Israel; Balaão, o profeta contratado; Finéias, o sacerdote zeloso. Cada um tem motivações, falhas e papéis teológicos. A história não é apenas um tratado abstrato sobre justiça. É teatro humano, com escolhas que produzem consequências reais. Pergunte-se, se Moisés, que foi criado e moldado em Midian, recebe ordens para participar de juízo contra esse mesmo povo, como ele deve ter sentido a contradição? Aqui, a narrativa bíblica nos permite entrar no dilema interior de líderes que amam e que, ainda assim, obedecem a chamadas desconfortáveis. E se a pergunta voltar a você, de modo pessoal, qual é o seu Midian? Onde estão as amizades, as práticas ou as doutrinas que, sob aparência de hospitalidade, vêm para seduzir? A sequência histórica aponta para um padrão. O engano costuma chegar como oferta. Comida compartilhada, celebração, ofertas de prosperidade. No Novo Testamento, Paulo já advertira que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Um princípio que atravessa toda a Escritura. O meio molda o comportamento.
Essa advertência não é para gerar medo, mas discernimento. Antes de avançarmos mais, quero fazer uma pausa teológica curta e necessária. Quando os profetas e escritores do NT evocam Midian e Balaão, não o fazem apenas para contar história. Eles estão construindo um paradigma escatológico e moral. 2 Pedro 2,15 aponta Balaão como exemplo de alguém que amou o prêmio da iniquidade. Judas usa a mesma referência para denunciar desviadores. O Apocalipse, em cartas às igrejas, faz referências a seduções que levam à infidelidade espiritual. Apocalipse 2, 14 e 15. E nesses textos, Midian e a estratégia de Balaão viram advertência para a igreja. Nem todo ensinamento que soa poderoso é de Deus. Às vezes ele é sedutor porque promete ganhos humanos. Voltando à cena de Números 25 e ao segmento em Números 31, há uma linha que precisa ser ressaltada com cuidado pastoral. O relato bíblico associa juízo com preservação do pacto. Isso não nos libera da responsabilidade moral de lamentar, nem da obrigação de não transformar esses textos em manual de violência. A tensão permanece. Como conciliar justiça e compaixão? Como repensar ações passadas sem perder o senso da santidade que Deus exige? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são o coração do nosso estudo. Agora, enquanto seguimos a narrativa, é preciso mencionar um dado arqueológico com cautela. Especialistas que estudam o Levante identificaram inscrições como a de Deir Allah, que aludem a figuras proféticas e a práticas religiosas antigas. Também há cerâmicas e restos materiais atribuídos a comunidades do sul que correspondem a padrões culturais compatíveis com os midianitas. Isso não dá licença para confundir mito e fato, mas nos ajuda a perceber que a história bíblica se insere em um contexto cultural real, com circulação de bens, ideias e rituais. Em vez de usar a arqueologia como prova apologética, devemos deixá-la como pano de fundo que torna a narrativa mais verossímil. Retomando o fio narrativo, depois do episódio de Baal-Peor, da praga e da ação de Finéias, e depois da ordem de Números 31, o leitor fica diante de um panorama que mistura horror, justiça e necessidade de purificação. O texto descreve a execução de líderes midianitas e mesmo a morte de Balaão, mencionada de forma enfática. Aqui, de novo, o cuidado pastoral é indispensável. Não podemos transformar isso em motivo de celebração tribal. As Escrituras mesmas combinam juízo com lamentação, e é esse equilíbrio que iremos manter. Concluo este bloco com uma pergunta que abrirá o próximo trecho. Se a sedução que trouxe Baal-Peor era, em essência, uma estratégia de infiltração, como lidamos hoje com infiltrações espirituais que se apresentam como bênçãos? A resposta bíblica tem dimensões institucionais, comunitárias e pessoais, e exige coragem. No próximo momento, vamos rastrear as consequências dessa ordem contra Midian nas gerações seguintes, ver como o padrão ressurgiu em Juízes e como a figura de Gideão reencontra o tema da purificação por meios inesperados. Mas antes, precisamos permanecer um instante na angústia daqueles 24.000 e perguntar o que isso nos diz sobre a seriedade da aliança. Permaneçamos então na angústia daqueles 24.000 e perguntemo-nos: o que revela esse número sobre a seriedade do pacto e sobre o que estamos dispostos a tolerar? Se a aliança é vida, sua infecção é morte, e isso exige exame, lamento e às vezes decisões que sangram. Dito isso, a narrativa bíblica não termina em Números. Ela volta a encontrar Midian em outra hora, em outro tom, e nos oferece uma segunda lição sobre como Deus usa o fraco para envergonhar o forte. No livro de Juízes, a lembrança das campanhas e da praga permanece como sombra. Surgem então relatos de uma nova presença de Midian, não apenas como vizinhos comerciantes, mas como opressores econômicos e militares.
Juízes 6 descreve uma economia empobrecida. Os israelitas se esconderam em cavernas e tocas, sem conseguir semear ou colher por causa das incursões midianitas. O modo de dominação é sutil e devastador. Em vez de anexar territórios, Midian sufoca o povo através de roubo, tributos e insegurança constante. Aqui, a violência não é apenas física, é estrutural, uma estratégia de afundamento contínuo. Este é o mesmo padrão: enfraquecer para subjugar, corroer para controlar. É nesse cenário que surge Gideão, Juízes 6:8. Ele aparece primeiro como um homem comum, malhando trigo num lagar para escondê-lo dos midianitas. Uma imagem poderosa, a vida cotidiana reduzida à clandestinidade. O anjo do Senhor aparece e o chama. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. A primeira coisa que Gideão pede é um sinal. Ele precisa de confirmação. Mesmo depois do sinal do velo encharcado, Deus o chama para destruir o altar de Baal e reconstruir um altar ao Senhor. Juízes 6:25-27. Note a semelhança com números. Aqui também, o problema começa em torno do culto e da confusão espiritual, e a correção inicia-se com a restauração da adoração pura. Gideão reúne um grande exército, mas Deus ordena a redução. Muitos são enviados embora por medo, outros retirados por um teste junto à água, até que fiquem apenas 300 homens. Juízes 7:2-7. A estratégia divina parece quase escandalosa aos olhos humanos. Uma batalha com trombetas, cântaros quebrados e tochas escondidas, instrumentos humildes, resulta numa vitória completa sobre um exército numeroso e bem armado. Juízes 7:16-22. As forças de Midian são dispersas e seus príncipes capturados. Nomes cruéis e simbólicos aparecem. Oreb e Zeeb são mortos. Juízes 7:25. E mais adiante, os reis Zebá e Salmuna são perseguidos e mortos. Juízes 8:20-21. A lição aqui é tipológica e pastoral. Onde o povo parecia impotente, Deus executa resgate por meios que humilham a orgulhosa força humana. A vitória vem através de métodos que, do ponto de vista militar e político, não fazem sentido. É exatamente esse padrão que os cristãos posteriores veriam como paradigma messiânico, a vitória que passa pela fraqueza. Esse é o fio que liga Gideão à cruz, o aparentemente fraco que nas mãos de Deus leva à salvação. Esse padrão ecoa no Novo Testamento quando se fala do paradoxo da vitória que vem pela perda aparente. Veja Hebreus 2:14 sobre o envolvimento de Cristo na carne para destruir o poder da morte. Ao observarmos as duas grandes aparições de Midian, Números 25:31 e Juízes 6:8, percebemos uma repetição de tática e de tema. Infiltração, sedução, opressão, e então a intervenção divina que preserva a aliança. Essa repetição torna Midian mais que um episódio. Transforma-o em imagem, em advertência. Os escritores do Novo Testamento percebem isso. Em 2 Pedro 2,15, Balaão é citado como exemplo de alguém que amou o prêmio da injustiça. Judas 1,11 reaproveita a figura de Balaão e a de Coré como símbolos de desvio e rebelião. No Apocalipse, a linguagem de sedução e infidelidade é usada para denunciar igrejas que toleram doutrinas mistas. Apocalipse 2, 14 e 15. A imagem de Midian, portanto, serve de lâmpada de alerta. O inimigo que seduz vem com palavra, festa e promessa. Também é importante perceber que a crítica aos falsos mestres não é nova, nem é retórica isolada. A própria Escritura nos adverte que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Essa máxima atravessa os séculos como guia prático. O microclima espiritual molda a fé. Da mesma forma, escritores como Isaías evocam libertação sob a figura de quebra de jugo. Isaías 9:4. Lembrando que a presença de um opressor sobre as costas de um povo é uma condição intolerável, que chama pela ação redentora de Deus. Voltando ao tema da infiltração,
precisamos insistir numa observação crucial. A sedução é graduais, a força está em sua sutileza. Números descreve uma cadeia. Convites às reuniões, consumo de alimentos oferecidos aos deuses, participação em rituais que sexualizam o sagrado. E, finalmente, entrega coletiva. Esse padrão, convite, relaxamento, festa, culto, torna-se o protocolo do inimigo que trabalha por dentro. O perigo não é sempre uma flagrante perseguição externa. Muitas vezes é a boa hospitalidade que, degenerando, corrói a fidelidade. O conselho de Balaão para Balaque, Números 31:16, revela isso. Não é preciso maldição quando a sedução faz a obra. É aqui que a reflexão pastoral precisa ser severa e prática. Se eu te perguntasse agora, quem são as mulheres de Midian da sua vida? Não me refiro apenas a pessoas, mas a práticas, músicas que normalizam a sensualidade idolátrica, ensinamentos que justificam a troca da fidelidade por prosperidade, eventos que misturam seitas e evangelho até que a verdade se apague. Pergunto, o que você tem aceitado nas pequenas coisas que, somadas, elegem um novo altar? A resposta não está em medo, mas em discernimento. Discernimento é o primeiro passo prático. Como se constrói? Primeiro, revisão de fontes. Quais são as autoridades que você ou sua comunidade escutam? São livros e líderes alinhados com as Escrituras, ou são vozes que prometem ganhos sem chamada à santidade? Segundo, verificação de práticas. Há rituais, atitudes ou padrões que substituem a adoração a Deus? Terceiro, exame de frutos. As práticas produzem humildade, amor e reflexão sobre Deus ou produzem ganhos financeiros, status e autojustificação? Essas perguntas práticas não são moralismos vazios. São ferramentas para evitar o lento encolhimento espiritual que precede a queda. O segundo passo é confissão e corte. Confissão não é apenas um sentimento interior, é reposicionamento comunitário. Quando práticas comprometedoras existem, a igreja precisa de coragem para reconhecer e, quando necessário, separar-se. Isso não significa expulsão vingativa, mas proteção do corpo. Tudo isso emoldurado por arrependimento genuíno e desejo de restauração. A experiência de Israel mostra que o corpo, quando infectado, pode precisar de ações radicais para evitar a morte coletiva. Pense na metáfora cirúrgica. O bisturi dói, mas salva. O terceiro passo é substituição. Não basta tirar o mal, é preciso implantar o bem. Se uma festa ou prática corrompeu, substitua por um hábito que fomente a fidelidade. Estudo bíblico sólido, oração comunitária, discipulado profundo, transparência financeira e pastoral, prestação de contas. Substituir é plantar e cultivar obedientemente. A igreja que substitui bem evita recaídas. O quarto passo é vigilância contínua. Gideão recebeu sinais, duvidou, teve necessidades de confirmação. A fé madura pede confirmação diante de decisões cruciais. Isso não é falta de fé, é prudência. A comunidade de fé deve estabelecer processos de discernimento, espaços de conselho e mecanismos para lidar com acusações e desvios. A Escritura não nos manda ser vigilantes para justificar paranoia, mas para preservar vida. Enquanto traçamos essas aplicações, não podemos deixar de falar do componente econômico que atravessa toda a narrativa. Midian foi poderosa porque controlava rotas comerciais. A sedução também passou por trocas de bens e promessas de vantagem. Em Números 31, há um procedimento detalhado sobre o despojo de guerra. Parte foi dedicada ao Senhor. Parte ficou com os guerreiros, e um imposto foi estabelecido para o serviço do tabernáculo. O texto registra até números que nos impressionam. A coleta de 16.750 ciclos de ouro. Um montante que estudiosos traduzem em estimativas próximas de 190 quilos, embora essas conversões sejam aproximadas.
O ponto teológico é claro. Quando o ganho econômico se sobrepõe à fidelidade, o risco espiritual aumenta. A história nos adverte contra a mistura de fé e lucro como critério central da vida religiosa. A discussão arqueológica merece uma palavra de cautela, mas também de importância. Inscrições como a de Deir Alla, estudos de cerâmica do sul do Levante e achados materiais associados a rotas caravaneiras compõem um pano de fundo que torna a narrativa bíblica plausível do ponto de vista histórico. Especialistas datam e interpretam esses vestígios e, embora a arqueologia não deva ser arma apologética que prova toda a teologia, ela oferece a textura cultural necessária para que percebamos a realidade de povos como os midianitas, sociedades conectadas, móveis e capazes de influenciar por comércio e casamento. Ao usarmos arqueologia, apresentemo-la como evidência de contexto, não como cimento doutrinário. Retornemos por um momento aos profetas e ao Novo Testamento. A figura de Balaão é reaproveitada em textos pastorais como aviso contra o lucro e a corrupção moral, segundo Pedro 2,15, Judas 1,11. O próprio Apocalipse repete o padrão. Igrejas que toleram doutrinas mistas são chamadas ao arrependimento. Essa recapitulação nos mostra que as imagens de Números e Juízes sobreviveram na memória da comunidade como arquétipos de perigo espiritual. Quando nós, hoje, encontramos líderes ou práticas que prometem sucesso humano em troca de compromissos morais ambíguos, estamos diante de uma moderna versão da estratégia de Balaão. O que isso significa para a vida eclesial prática? Significa, antes de tudo, que a saúde da igreja não depende apenas de carisma e números. Depende de fidelidade ao texto, de processos de formação e de responsabilidade. Significa que líderes precisam ser checados e que o povo precisa ser educado a discernir. Significa ainda que as decisões complexas, inclusive de desfiliação ou correção, devem ser tomadas com cautela, oração e, quando possível, orientação bíblica coletiva. Também devemos reconhecer o perigo oposto, transformar a busca por pureza em exercício de violência moral ou exclusão cruel. A leitura de Números e Juízes exige equilíbrio. Há momentos de ação decisiva, mas também momentos de lamentação e busca de restauração. O texto bíblico combina juízo e misericórdia. O risco é sempre desbalancear esse binômio para um lado só. O tratamento das cativas em Números 31 e a explicitação de normas em Deuteronômio 21, 10, 14 lembram que mesmo nos atos difíceis havia procedimentos que limitavam o abuso. Isso não elimina a dureza do relato, mas nos impede de usá-lo como justificativa para qualquer violência atual. Se voltarmos ao leitor individual, a pergunta qual é o seu Midian, precisamos transformá-la em procedimentos concretos. Faça um inventário de influências. Liste mídias que você consome, líderes que você segue, amizades que moldam seus valores, produtos culturais que normalizam o pecado. Em seguida, marque um plano de ação. Comece com um dia de jejum e oração para pedir discernimento. Procure um irmão ou irmã de confiança para conversar. Estabeleça limites práticos. Remover certas contas, sair de grupos, não assistir a eventos e substitua com disciplina positiva, leitura bíblica, frequentar pequenos grupos, serviço missionário. Essas ações não são espetaculares, mas são eficazes para cortar a raiz do mal. Há também uma dimensão comunitária. Congregações devem instituir processos de ética, transparência financeira, avaliação de ensinamentos e mecanismos para lidar com denúncias. A prevenção institucional é crucial. Um corpo saudável tem sistemas que impedem a infiltração sutil de ideias e práticas destrutivas, não para perseguir, mas para preservar vida. Ao lado da aplicação prática, é necessário retornar à leitura tipológica.
O que em Midian aponta para Cristo. 3 movimentos se destacam. Primeiro, a vitória pela fraqueza. Gideão com 300, a tática humilde que vence. Isso é paralelo à cruz, onde a aparente derrota traz a vitória final. Segundo, a expulsão da sedução. Cristo chama seu povo ao arrependimento e à fidelidade, rompendo com doutrinas que prostituem a graça. Terceiro, a restauração da aliança. O propósito de Deus é trazer vida ao seu povo. Quando medidas duras são narradas, elas aparecem como tentativas, na perspectiva bíblica, de restaurar a comunhão entre Deus e seu povo. É assim que chegamos ao clímax teológico. A ordem de juízo sobre Midian não pode ser reduzida a sádicos caprichos de um Deus distante. O texto a lê como medida de proteção do pacto. Ainda assim, tal leitura exige humildade. Não somos árbitros do que Deus fez, somos estudantes do que foi revelado. A história nos força a confrontar 2 polos: a responsabilidade individual e comunitária pela santidade, e a compaixão pastoral que vê cada perda humana com pesar. Lembrar disso evita idolatrias teológicas que justificam violência ou que banalizam o sofrimento. Antes de encerrar, quero ressaltar 3 imagens práticas para você guardar. 1. A mesa compartilhada. Nunca subestime as coisas que se iniciam numa mesa. Comidas, conversas, festas. Ali se plantam alianças e também armadilhas. Proteja sua mesa, sua família e sua comunidade. 2. O lagar escondido. A fé prática acontece em lugares discretos. Gideão malhava trigo num lagar. Pequenas fidelidades cotidianas produzem firmeza quando o teste vier. 3. O trompete quebrado. A vitória de Deus, muitas vezes, se manifesta em coisas humildes, trombetas simples, cântaros quebrados, vidas rendidas. Não despreze o que parece pequeno. E, finalmente, uma pergunta direta para que você não deixe apenas a teoria carregar sua rotina. Quais são, especificamente, as 3 práticas, pessoas ou lugares que mais te aproximam do altar errôneo? Qual o primeiro passo concreto que hoje você pode dar para proteger sua fé e a fé dos que te rodeiam? Anote, busque um companheiro espiritual. Dê o primeiro passo. Agora, encerrando com um breve apelo pastoral, não um decreto de julgamento, mas um convite à ação. Reconheça a sedução, confesse o que precisa ser confessado, corte o que precisa ser cortado e plante, com paciência, práticas que edifiquem. Se precisar de ajuda, procure sua liderança local, busque discipulado e não tolere a cultura que normaliza o erro. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa advertência e essa esperança. Que a igreja seja um lugar de cura, não de incúria. Que nossas decisões sejam guiadas por amor e por temor santo. Que saibamos lamentar as perdas e, ao mesmo tempo, obedecer à chamada de proteger a aliança. Oremos em silêncio agora. Peço que cada um, na sua intimidade, entregue a Deus as áreas onde foi seduzido e peça coragem para agir. Senhor, ajuda-nos a ver, a discernir e a obedecer. Dá-nos coragem para cortar o que nos destrói, sabedoria para não ferir injustamente e um coração que lamente ao mesmo tempo, em que confia em Tua justiça. Que, como Gideão, possamos ouvir Tua voz em meio ao desespero e responder com fidelidade. Em nome daquele que venceu pela fraqueza, pela cruz e pela ressurreição. Amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se você quer aprofundar, há outros episódios que exploram episódios bíblicos desconcertantes, com cuidado histórico e pastoral. Que a paz do Senhor guarde seu coração enquanto vigia e ora, e que nunca acostumemos o corpo ao que desfigura a aliança.